Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o mês do advogado, recebendo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Diamantina, Dr. Arley Fernandes de Almeida, que atendeu o nosso convite, está de volta aqui ao Painel Livre, agradecendo a você que nos acompanha nas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, estamos transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Eu vou falar um pouquinho da OAB, a Ordem dos Advogados. É uma instituição que sempre esteve presente, né, nos grandes momentos importantes do país, nos impeachments, né, do primeiro impeachment que tivemos aí do Fernando Collor, tivemos presentes com a OAB nas diretas já e muitos outros, né? A OAB continua atuando nesses momentos importantes do Brasil, mesmo nesse período de polarização. Marconi, a OAB, ela, como você bem disse, ela sempre esteve presente em momentos importantes do país, né? E eu entendo que ela continua participando. Nós tivemos recentemente, no último mandato, que foi do Felipe Santa Cruz, um presidente exercendo fazendo uma atuação bastante firme com relação de forma geral, ao funcionamento do Estado. Sob críticas, muitas das vezes, porque parte da advocacia entendia que a OAB precisava preocupar mais com seus próprios, né, advogados e advogadas, ao invés de ficar fazendo interferências. Só que a gente sabe que a OAB é uma instituição que ela tem características muito próprias, né, uma instituição que ela é reconhecida historicamente por ser uma instituição sui generis, ela tem uma parte pública, uma parte privada, ela atua realmente legitimamente nessas questões. E nós entendemos que sim, a OAB ela tem a sua parte interna corporis, que é cuidar dos seus associados ali, mas ela precisa, porque é um dever da instituição atuar em determinadas situações. Agora, a discussão se é excessivo, se não, a gente precisaria avaliar sobre vários pontos, né? Por exemplo, o Felipe Santa Cruz era o atual ex-presidente, o presidente que assumiu, o Beto Simonetti, ele tem uma postura mais comedida, né? Uma postura mais tranquila, tanto que não se vê falar tanto dele atuando, interferindo, né? O último exemplo que nós tivemos foi a questão da Carta para a Democracia, que a OAB optou por não assinar com as outras instituições e fez uma carta própria, mais amena, com conteúdos mais gerais, que dá a entender que realmente ele quer manter uma postura mais neutra nessa discussão. Nesse ano, que é um ano de eleição, talvez seja até realmente prudente, né, da parte dele fazer isso. Né? Mesmo porque a OAB também, ela não é uma entidade de classes. Não. Transcende. Muita gente confunde, né? Vamos cuidar dos associados. A OAB é um serviço público, instituído por lei, e aí, né? A gente tem uma diferença, né? Se a gente for pegar outras profissões, né? A medicina, o CRM, o CRO, da odontologia, entre outros, elas têm um cuidado maior com a fiscalização da profissão, para cuidar dos seus associados. A OAB tem essa função, né? Até por isso as subseções nas comarcas, nas cidades. A gente faz o atendimento ao advogado, né? Fiscaliza a atuação dos advogados de forma geral, entre vários outros serviços, mas a OAB ela tem sim uma atuação que é necessária. Né? Aí, trazendo, por exemplo, o nível nosso aqui municipal, nós somos convidados diariamente, né, ou frequentemente, a participar de reuniões com o poder público, debater temas importantes da sociedade, né? O último que nós tivemos, por exemplo, a própria questão da Covid, gabinete de crise, a OAB esteve presente. Então, assim, ela precisa participar desses debates também, para além de cuidar dos seus associados. Vou falar um pouquinho dessa estrutura do judiciário. Agora a gente tem um prédio novo do Fórum aqui em Diamantina. A gente foi inaugurado, né, o TRF6 em Minas Gerais. Nossa, uma luta antiga. O que isso impacta na vida do advogado, se melhora a vida da população? Marconi, você citou aí duas lutas, né, que são bem antigas. Eu me recordo desde quando eu iniciei na advocacia, a gente ouve falar tanto da questão da construção do Fórum Novo em Diamantina, quanto da questão do TRF6. Né? Só a título de esclarecimento, o TRF6 é um tribunal federal, regional federal, em que o que nos representava era o TRF1, que ele fazia uma cobertura de mais de um estado, né, Minas Gerais e mais outros estados, e isso acabava gerando um volume de processo muito grande e uma lentidão no julgamento desses processos. Então, Minas Gerais
com a criação do TRF6, ficou como sendo o estado exclusivo desse TRF6, ou seja, as demandas, as ações da Justiça Federal em Minas Gerais serão encaminhadas para o TRF6 e aí com a promessa de uma maior celeridade de julgamentos e conclusão dos processos. Isso é uma vitória muito grande para todos nós. Nós entendemos, sim, pelo menos uma perspectiva aí positiva de que teremos benefícios diretos com a criação, justamente com o aumento da estrutura, possibilidade de julgamentos mais céleres e etc. O fórum para nós aqui em Diamantina foi outra grande vitória. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, ele foi construído na proximidade ali da delegacia, né, da delegacia da Polícia Civil. É um fórum com uma estrutura realmente assim absurda de comodidade, de acessibilidade, são temas importantes. E aí tanto para os servidores da Justiça, porque a gente precisa entender que uma estrutura do judiciário ela tem que ter condições para que os servidores atuem, até por isso a gente não pode cobrar uma prestação jurisdicional que seja adequada se não tem uma estrutura adequada para trabalho. Então hoje nós temos essa estrutura adequada. Em Diamantina nós temos 2 varas da Justiça Comum, né, 2 secretarias da Justiça Comum. Nesse prédio tem a possibilidade de aumentar para 5, né, varas da Justiça, então isso já nos dá aí quem sabe, uma perspectiva de melhor até mesmo de aumento desse atendimento para a população. Há perspectiva de uma terceira vara da execução penal, por exemplo, aqui em Diamantina? Muito se fala nisso, né? Mas ainda nós temos, Marconi, um problema que não é de Diamantina, é um problema talvez do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a estrutura do Poder Judiciário de Minas Gerais, que é a ausência até mesmo de profissionais, né? Juízes, por exemplo, nós temos comarcas em Minas Gerais que ficam 6 anos, 7 anos sem juiz na comarca, né? Sem promotor. Então, nós aqui, graças a Deus, de um bom tempo para cá, nós nunca ficamos um tempo maior sem um juiz estar assumindo uma determinada secretaria, promotor, mas nós temos vários exemplos, cidades próximas aqui da nossa, em que não se tem juiz para poder assumir a comarca. Então, o risco, muitas das vezes, é de abrir uma nova vara, por exemplo, que seria o essencial, uma vara para poder diluir um pouco desses processos, né? Mas a preocupação é se realmente nós teremos profissionais para assumir essa ampliação aí, né? O TRF, fica aquele sonho de termos uma seção judiciária em Diamantina, do TRF6? Pois é, Marconi. Em Diamantina também, né? Não comentei. Tem muita ação federal, né? Sim, previdenciária, ação contra a Caixa Econômica, contra a universidade. Todas essas ações são trabalhadas, serão trabalhadas no TRF6. Agora, Diamantina, nós tivemos também uma vitória, e eu digo uma vitória parcial, que foi a criação do posto avançado da Justiça Federal aqui na nossa cidade. Esse posto avançado, ele era uma promessa inicial, né, de muito tempo, de lutas também, pleiteando que a Diamantina tivesse uma vara da Justiça Federal, e nós recebemos esse posto avançado, que não é propriamente uma estrutura de uma vara da Justiça Federal, ela faz uma função um pouco intermediária, né? Então ela recebe ações de menor valor, né, financeiro mesmo, ações menores, só que não é uma vitória total. Por isso eu chamei parcial, porque a gente entende que não é o suficiente para atender os nossos problemas aqui, né? Agora, sim, com a abertura do TRF6, nós temos, quem sabe, uma chance de ampliar essa unidade de um posto avançado para aí sim uma vara da Justiça Federal. Seria um sonho, né? Seria realmente um... Defensoria Pública. A gente não tem uma Defensoria Pública. Como é que está isso aí? Fala-se muito em ter Defensoria Pública em Diamantina e, na ausência da Defensoria Pública, como que o cidadão pode ter um advogado gratuitamente? Claro. Marconi, a Defensoria Pública, ela é um dever do Estado, né? O Estado ele deveria garantir à população acesso a uma Defensoria Pública. No Estado de Minas Gerais também são poucos defensores públicos em comarcas distantes da capital. Eu entendo que a Defensoria seria um grande avanço para a nossa atuação aqui também, porque nós temos várias situações de pessoas carentes que não têm condição de arcar com os honorários advocatícios e etc., e que às vezes ficam sem esse atendimento através da Defensoria. Não sei dizer propriamente se tem um projeto já de imediato para instalação, mas acredito que, por exemplo,
se instalar uma defensoria pública com um defensor, dois defensores, não é suficiente para atender. Para esses casos, nós temos, através da OAB, o chamado advogado dativo, que é um advogado privado, né, um advogado de atuação dos seus escritórios, e que a OAB nomeia esse advogado para que ele atue em prol de uma pessoa que não tem condições financeiras, e essa pessoa não vai pagar nada, isso é importante destacar. Esse advogado vai ser nomeado para acompanhar a causa. Ao final do processo, ele recebe uma certidão, que é uma certidão de honorários, para cobrar do Estado o custo daquela atuação dele. Então, o advogado faz as vezes da defensoria pública para poder atender a população carente, a população que precisa. Essas nomeações são feitas na sede da OAB e no fórum, no novo prédio do fórum. Aquelas pessoas que precisam desse advogado, ele pode procurar, tem os documentos que precisam apresentar, deixando claro que são questões relacionadas à carência, né, impossibilidade de pagamento dos honorários aí. Ale, onde está funcionando a OAB hoje? A OAB hoje ela funciona na Rua São Francisco, 140. Nós temos a nossa sede ali e nós temos também uma sala no prédio novo da OAB, no prédio novo do Fórum, que fica no 3º andar. É uma sala onde que as pessoas, os advogados de forma geral, podem utilizar lá a estrutura, né? A população de forma geral para algum tipo de esclarecimento, para nomeação de advogados dativos e, né, denúncias, reclamações, todas essas questões a gente está lá à disposição. Como é que você avalia ou analisa o futuro da advocacia? Marconi, eu sou realmente assim, não posso dizer suspeito para falar, não, porque quem pode falar da advocacia é quem está atuando. Mas eu entendo que a advocacia, ela sempre vai passar por momentos de, às vezes, discussões, perspectivas de que a advocacia, às vezes, está ultrapassada, precisa se atualizar. Isso é diário, né? Todos nós buscamos atualizações porque nós precisamos de trabalhar de acordo com as novas tecnologias e etc. Muito se fala que a advocacia ela tende a diminuir a sua atuação em razão do avanço da tecnologia. Eu tenho um pensamento contrário. A advocacia, entre aspas, tradicional, é uma advocacia necessária, né? A população, a pessoa, quando está num momento de dificuldade, ou até mesmo sem dificuldade, às vezes está pleiteando algo que é um avanço ali para ela, financeiro, às vezes, um direito que a pessoa está buscando, ela precisa ter esse contato com o advogado ele precisa conversar com as pessoas, ele precisa entender, ele precisa atuar de acordo com os interesses do seu cliente. Então eu entendo que a advocacia é uma profissão que ela vai perpassar aí os anos e a gente vai continuar com essa atuação que nós temos e, se Deus quiser, com mais condições e estrutura para que ela continue funcionando. Ale, prazer recebê-lo. A gente não poderia deixar passar o mês da advocacia sem fazer essa homenagem aqui no Painel Livre. Mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. Parabéns, né, a todos os advogados na sua presença, presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Diamantina. Seja sempre muito bem-vindo. Marconi, eu agradeço muito, né, e nessa oportunidade eu parabenizo os advogados e advogadas por esse mês da advocacia. Deixando claro que a advocacia ela realmente precisa ser valorizada por todos nós, profissionais, e pela população de forma geral, para conhecer mais o trabalho do advogado, conhecer mais essa atuação e para que a gente tenha realmente mais a comemorar do que a lamentar. Eu acredito que hoje a gente tem sim que comemorar a nossa atuação e buscar sempre melhorias aí. A gente fica lá à disposição, o que precisar. Muito obrigado. Doutor Arley Fernandes de Almeida, presidente da OAB, aqui da 12ª subseção da OAB, aqui em Diamantina. Quero agradecer a você. Amanhã estaremos de volta. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.